Abençoe, Deus, as congregações do campo de Ananindeua, também, Senhor, que neste momento estão iniciando, Deus, o seu culto, Senhor, de dedicação a Ti. Portanto, Pai, ser conosco nesta noite, ó Pai, coopera conosco, que o Teu Santo Espírito esteja, Deus, em nosso meio, em comunhão conosco. Assim te pedimos e oramos em o nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Esses 11 versos que estão aqui, do Salmo 42, assim diz a palavra do Senhor: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2, toda a igreja. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Verso 4.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 6, todos. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Verso 8. De noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Verso 10. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás, todos irmãos, lendo o verso 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, o maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, te damos graças pelo privilégio de fazer a leitura da Tua Palavra, juntamente, Senhor, com a Tua Igreja. E neste momento, Deus, esta palavra fala muito ao nosso coração. Seja, Deus, ó Pai, qual a situação for, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, que nesta noite Tu venha, Deus, ó Pai, falar ao coração de cada um de nós, através da exposição da Tua Palavra. Usa, Senhor amado Deus, o Teu servo, que fará, Senhor amado Deus, a ministração desta palavra, para que todos, Deus, possam alcançar, Senhor, aquilo para o que veio, Senhor, ó Deus, a este culto, para louvar e engrandecer o Teu nome, acima de todo nome. Pai amado, assim te pedimos, assim, Senhor, te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Fará
Meu amado irmão, você está no melhor lugar desta terra. É estar na casa do Senhor. Aqui você tem liberdade, total liberdade para adorar esse Deus que tudo pode. Não existem prisões, não existe nada que possa te impedir de te adorar. Renda-se a Ele, pois Ele se encontra aqui onde existem um ou dois reunidos em seu nome, aqui Ele está. E nós cremos nisso, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Onde estão os visitantes que nos dão o prazer de estar conosco hoje para juntos louvarmos ao Senhor? Dê um sinal aí com a sua mão. Tem algum visitante estar conosco? Só temos aqui membros e congregados que já fazem parte deste corpo espiritual de Cristo. Quem trouxe um pedido especial diante de Deus hoje, nesta noite? Quem um culto a apresentar diante de Deus? Quem quer agradecer ao Senhor por estar em sua casa, em sua presença? Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, mais esta oportunidade de juntos estarmos aqui louvando ao Senhor. Tivemos aí uma semana bem difícil, acho que muita gente com essa virose, né? Mas estamos aí nos recuperando, né? O Senhor nos deu essa oportunidade de mais esse domingo de estarmos aqui na sua presença. Quem é adorador aí por excelência? Que hoje chegamos agora neste momento, né? Um momento de honrar ao Senhor com as suas ofertas, os dízimos. Vamos nesta noite entregar o nosso melhor, né? Se chegou em nossas mãos foi porque o Senhor permitiu que chegasse, né? Então ofereça uma oferta de honra ao Senhor. Aqui em Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em tua casa, em tua presença, de poder te adorar, Senhor, também com as nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, aquilo que tu providenciaste, Senhor Deus, para oferecermos a Ti, Pai, além do nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, mas aquilo, Senhor Deus, que Tu nos proveste, Senhor, e com certeza veio diretamente do céu para Te ofertar, Pai. Venha abençoar cada servo Teu, cada contribuinte, cada um que se empenhou, Senhor Deus, e nesta noite trouxe uma oferta, ó Pai, para Ti. Deus, venha abençoar ricamente, Pai, e não deixa faltar em vossos celeiros. Pai, nós queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. A banda louva ao Senhor e nós estaremos ofertando. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Quando você adora as nossas ofertas, os dízimos, também adore o nome do Senhor com essa canção. O Espírito Santo, Ele possa fazer parte da minha vida, da tua vida, que Ele possa descer como fogo sobre cada um de nós. Aleluia, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, clame a Ele, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei
ao Deus meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. como no dia de Pentecostes, ó. A tua palavra diz que de repente, como um som, como um vento veemente, impetuoso, encheu todo aquele ambiente, Pai. Essa é a nossa oração. A nossa oração nessa noite, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, não. Porque na Tua presença há fartura de alegria. Porque na Tua presença o mal tem que sair. Na Tua presença, Senhor, toda depressão, toda ansiedade, ela foge, ela corre, Pai. E a nossa oração hoje é só uma: Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Peça para Ele essa noite e enche-me de novo. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho.
Tu estás comigo. Olha o que o Senhor te diz nessa noite. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, seu voz irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode declarar com todo o teu coração. Das águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê, irmão? Temer porque se eu estou, você está guardado por Ele. Perdeu batalha, declare o nome dEle.
vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O Senhor é contigo, creia nisso, meu amado irmão. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia para fazermos uma breve reflexão da palavra. E para isso eu gostaria que toda a igreja abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Que ambiente gostoso de louvor e adoração ao Senhor. Quantos já estão sentindo a presença de Deus neste lugar e podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? Jesus se faz presente no nosso meio. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o simples fato de você estar aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, já é certamente um motivo para você glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque você pode dizer nessa noite que até aqui te ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor, e se estamos de pé, é pela sua infinita graça e misericórdia, e por isso nós nessa noite não devemos economizar em nenhum momento, aleluia, as nossas energias para adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome desse Deus tão bom que tem cuidado de mim e de você, que tem cuidado de nós. Todos encontraram aí? Está no telão, Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer a todos nós que aqui estamos uma reflexão da palavra de Deus sobre a identidade cristã, a identidade do crente. Aleluia. E quando nós observamos, irmão, esse trecho, a palavra de Deus nos fala que Ele nos formou, Ele nos criou, feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós vivemos em um mundo, meus amados irmãos, que tenta muitas vezes nos definir a partir de algumas coisas. Vivemos em um mundo onde muitas vezes as pessoas tentam dizer que somos aquilo que abraçamos enquanto profissão. Alguns aqui podem ser chamados de advogado, outros podem ser chamados de médico, outros podem ser chamados de fisioterapeutas, enfermeiros ou qualquer coisa semelhante. Para muitos, você é a profissão que você abraçou na sua vida. Para outros, você é medido e é visto por aquilo que você possui, muitas vezes pelas suas posses materiais e financeiras. Alguém pode olhar para você e dizer: olha, aquele ali é rico, e aí você é tido na sociedade, é visto como alguém que tem posses e dinheiro e é rico. Muitas vezes você é visto e identificado também pela sociedade, pela sua imagem, pela sua beleza. Olha, ele é bonito, ou ele é feio, ou ele é simpático. Muitas vezes a sociedade, as pessoas que estão à sua volta identificam você pela sua imagem, por aquilo que você parece para os outros em termos de beleza, Para outros você vai ser visto e identificado, pela sua capacidade de influenciar as pessoas nas redes sociais. Alguém vai dizer que você é uma figura pública, que você muitas vezes pode ser um influencer ou coisa semelhante. Então, para a sociedade,
Hoje existem muitas pessoas que são medidas, avaliadas e identificadas pela sua capacidade de projeção social dentro das redes sociais. Muitas pessoas hoje também são definidas e identificadas pelo erro que cometeram. Olha, aquele ali é o adúltero, aquele ali é o ladrão, aquele ali é o homicida, aquele ali é o golpista. E muitas vezes a sociedade cria um estereótipo para taxar pessoas por aquilo que elas fizeram, e essa se torna a identidade daquela pessoa. E outras, muitas vezes, são identificadas pela opinião que as pessoas formam a respeito dela. Olha, fulano é metido, fulano é convencido, fulano se acha, né? E muitas vezes as pessoas criam uma identidade, taxam você por uma opinião que formaram, que muitas vezes não reflete a realidade. Independente do motivo pelo qual as pessoas têm identificado umas às outras, muitas pessoas, meus amados irmãos, estão vivendo cansadas, porque carregam muitas vezes uma identidade que foi construída por outras pessoas. Muitas vezes você é visto por aquilo que criaram de você, que não reflete exatamente quem você é. Muitas vezes, quando enfrentamos crises, fracassos ou rejeições, né, a gente se sente o quê? A gente se sente muitas vezes sem valor, muito em consequência da identidade que as pessoas têm criado de cada um de nós. Mas a pergunta que nós precisamos responder, meus amados irmãos, é exatamente quem eu sou quando Deus me vê? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo nessa noite? Quem eu sou quando Deus me vê? Nessa noite Deus olha para mim. Nessa noite Deus olha para você. E quem Deus está vendo aí? Amém? Quem verdadeiramente nós somos diante de Deus? Deus conhece a tua vida, Ele conhece o teu interior. Ainda quando você era informe, antes de vir a este mundo, né, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus, Ele já te conhecia. Deus, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece as intenções do teu coração. Sem que haja uma palavra na tua boca, Deus te conhece profundamente o seu ser. Ele esquadrinha a tua mente e a tua alma e conhece o desejo mais profundo do teu coração. E nessa noite, quando você pergunta quem você é diante de Deus, ou quando Deus olha para você, quem Deus está vendo? Nossa identidade, meus irmãos, ela pode ser construída sobre circunstâncias passageiras. Na verdade, ela não pode e não deve ser construída por circunstâncias passageiras. Não é o que eu passo nesse mundo, não é o que eu vivencio nessa vida, aleluia, as experiências boas e ruins que vão definir quem eu sou diante de Deus, mas é aquilo que Deus diz a meu respeito. É como Deus me vê, é como Deus me enxerga, porque tudo está patente aos seus olhos. Diante de Deus não existem máscaras, diante de Deus não existe escondido, diante de Deus não existe oculto. Deus te enxerga e te vê exatamente como você é. Deus é onisciente, Deus é onipresente, aleluia. E quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? Porque servimos a um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e um Deus onipresente, que está em todo lugar. E muitas vezes, meus irmãos, diante de todas essas situações,
E quando nos deparamos com esse contexto em que as pessoas e o mundo tentam nos taxar, dizer quem nós somos, muitas vezes entramos em um conflito existencial, uma crise de identidade, e esquecemos quem verdadeiramente nós somos. Esquecemos, meus irmãos, quem verdadeiramente nós somos. E a palavra de Deus nos fala em João, capítulo 1, versículo 12, da seguinte maneira: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Meu irmão, minha irmã, você está lendo ali nas Escrituras que você que recebeu a Ele, foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. E você fala filho de Deus de uma forma tão natural. Eu acho que quando eu penso nisso, irmão, e trago a consciência que eu sou filho de Deus, eu me alegro com isso. Eu fico feliz, irmãos, de saber que antes mesmo de ser pai, de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho que? Filho de Deus. Amém? Agora eu quero que você diga com toda a expressão, com todo o amor, com toda a alegria de quem verdadeiramente se sente filho desse Deus Todo-Poderoso aqui nessa noite. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de você ser médico, você é o quê? Filho de Deus. Antes de você ser advogado, você é filho de Deus. Antes de você ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus. Aleluia. Antes de você ser membro da Assembleia de Deus, Ministério de Ananindeua, você é filho de Deus. Antes de você ser líder de alguma coisa na tua vida, você é filho de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus, irmãos. Você sabe que isso significa? Deus, Ele não nos chama primeiro de servos, Ele nos chama primeiro de filhos. E qual é o privilégio do filho? Alguém sabe me dizer? Irmão, pensa numa coisa boa. É privilégio de filho. Não é verdade? A gente não se dá conta disso, às vezes, até que um dia a gente sai da casa dos pais. Não é verdade? Às vezes a gente está ali e para a gente tudo é muito comum, tudo muito normal e tudo muito natural. Mas quando a gente casa e vai embora de casa, a gente percebe o quanto a gente, enquanto filho, é privilegiado. Não é verdade? E aí sempre quando a gente vai na casa dos pais, né, a gente é tratado como um príncipe. Não é isso? Né? Eu, quando eu chego na casa da mamãe, quando chego na casa do meu pai, parece que está entrando um príncipe da Arábia, né? O quarto já está lá pronto. Meu filho, se você quiser, deite, ligue o ar-condicionado, durma. O que você quer comer? Tem isso, tem aquilo. Não é verdade? E eu fico me achando, irmãos. Eu fico me achando quando eu estou na casa dos meus pais, porque eu sei, aleluia, eu sei os privilégios que um filho tem diante do pai. Não é isso? Aleluia. O filho, ele possui o quê? Acesso ao pai. Sim ou não?
Sim. Né? Se eu ligar para o meu pai, daqui a pouco ele me atende. Né? Meus pais, se eu ligar para a mamãe está aqui, mas se eu ligar para o meu pai, se eu precisar de alguma coisa e ele puder fazer, ele vai fazer por mim. Aleluia. Da mesma forma somos nós. A palavra de Deus diz que Deus, Ele conhece exatamente a tua necessidade. E qual o filho que pedindo um pão ao seu pai, ele lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe, ele lhe dará uma cobra? Não é isso, irmãos? Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita. E como um pai, jamais Ele irá recusar te abençoar, te guardar, te proteger e te guiar. O filho possui acesso ao pai. O filho possui o que, irmãos? Herança. Amém? Eu sei que o que é do meu pai e da minha mãe também é meu. E o que eles têm, não tenho dúvida nenhuma, que eles irão dividir sem problema nenhum. Obviamente que eu não fico pedindo, né, irmãos? Porque a gente tem que ajudar os pais nessa fase da vida e não, né, ser peso para eles. Mas enfim, via de regra, o que é do nosso pai também é nosso. Nós possuímos o quê? Uma herança. O filho possui o quê? Pertencimento. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem são meus pais. Eu tenho um sobrenome. E quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem é meu pai. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o propósito para o qual eu fui enviado para cá. E eu sei também que um dia eu vou voltar para casa. Você já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes, irmãos, a gente trabalha tanto, estuda tanto. Eu estudo até hoje e trabalho para a gente construir alguma coisinha nessa terra. Mas você já parou para pensar que isso aqui tudo vai ficar e é tudo passageiro? Tudo que nós temos está emprestado para a gente. A casa que nós moramos, o carro que nós andamos. Depois alguém, depois de nós, vai usar tudo que foi nosso. Glória a Deus que serão nossos filhos. Ontem teve o jogo da seleção, um fiasco, né? E quando te perguntam a tua nacionalidade, você diz o quê? Você é brasileiro. Não é isso? Sim ou não? Mas nós temos uma outra nacionalidade que vem primeiro do que essa. Qual é essa nossa nacionalidade? Alguém sabe me dizer? É a celestial. A nossa pátria é na eternidade. Um dia nós voltaremos para lá. Não é isso, meus irmãos? Então nós estamos aqui cumprindo um propósito para o qual nós fomos enviados. Mas um dia nós retornaremos para o Pai, onde o Senhor, Ele está construindo um lugar para mim e para você. Jesus disse isso. Eu voltarei para o Pai, vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E a gente se acostuma muito com esse mundo e esquece que o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos embaixadores de Cristo. Somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós voltaremos para casa, porque eu sou filho e eu estarei junto com o Pai. Quantos creem nisso, têm essa confiança e podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Você é filho, meu amado irmão, aleluia. Você possui
pertencimento, você possui herança, aleluia, e muitas vezes o inimigo, ele tenta atacar você, justamente tentando fazer você duvidar da sua identidade. O inimigo tenta muitas vezes fazer com que você se esqueça de quem você realmente é. Você às vezes se esquece que é filho de Deus, duvida, fica demasiadamente preocupado com as coisas dessa vida, como se você fosse um órfão, como se você não tivesse um pai que te vê, que te conhece, que cuida de você e que está no controle de todas as coisas. Você crê nisso e pode glorificar ao Senhor nessa noite? Dá uma cutucada no teu irmão e diz para ele: olha, eu tenho um Pai Celestial. Fala para ele aí: eu tenho um Pai Celestial. Eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. Eu tenho um Pai Celestial que me guarda. Eu tenho um Pai Celestial que me guia. Eu tenho um Pai Celestial que me abençoa. Eu tenho um Pai Celestial que um dia eu estarei com Ele na eternidade para todo sempre. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! O inimigo tenta te atacar, fazendo com que você esqueça quem realmente você é, esquecendo da sua identidade. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás começou dizendo: se tu és o Filho de Deus. Jesus não foi tentado no seu poder, ele foi tentado na sua identidade. Satanás chega e diz: olha, se tu és filho de Deus. Ele estava tentando fazer o quê? Jesus duvidar se realmente ele era o Filho de Deus. Ele investiu contra o que? A sua identidade. Muitas batalhas que enfrentamos hoje, meus irmãos, também são ataques à nossa identidade. O diabo tenta nos convencer de que nós não somos capazes. Que você não é filho de Deus, que você não é capaz. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus diz que, aleluia, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que tudo é possível àquele que crê. Muitas vezes o inimigo tenta nos atacar, fazendo com que nós venhamos a nos esquecer que somos filhos amados de Deus, quando na verdade a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama tanto, meu irmão, Deus te ama tanto, minha irmã, que entregou o seu Filho unigênito para morrer, para sofrer, para que hoje você pudesse ser salvo e estivesse aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus te amou tanto, meus amados irmãos, que criou um plano, aleluia, de salvação, para te tirar, para te sacar do lamaçal de pecado e firmar os teus pés sobre uma rocha, te tirando das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. Deus te ama tanto, meu irmão, aleluia, que um dia Ele te alcançou e você teve um encontro com Ele e o reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Deus se importa com você, Deus te ama. Se o inimigo tenta te atacar, tentando fazer com que você esqueça quem você é, lembre-se: você é um filho de Deus, um filho que Deus amou, aleluia, e entregou o seu Filho unigênito para morrer por você. Aleluia. Você é um filho amado, aleluia. Você é importante, você tem valor. E Deus continua dizendo para você nessa noite: você é meu filho. E talvez você tenha chegado aqui carregando rejeições, decepções, palavras negativas. Talvez tenha sido rejeitado pela sua família. Talvez teus pais não tenham feito muita questão de você. Talvez tenha sido abandonado pelos amigos no momento em que mais você precisava.
Mas eu quero te dizer que Deus não te desamparou. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te adotou, meu irmão. Deus te adotou, minha irmã. E Ele fez você. Ele fez de você seu filho. Aleluia. E por isso você pode nessa noite glorificar ao Senhor. Porque ainda que os homens, as pessoas te rejeitem, o Senhor te adotou e fez de você um filho de Deus. Aleluia. Um filho amado de Deus. E isso é suficiente. E isso te basta. E isso é motivo para que nessa noite você glorifique e exalte o nome do Senhor. Você não está desamparado, meu irmão. Você não está sozinho. Você não está ao léu. Você não está à toa. Você tem um Pai que te ama, que cuida de você, que está preparando uma morada celestial para ti. Aleluia. E um dia Ele vai vir te buscar. Sabe por quê? Porque onde Ele estiver, Ele vai querer que você esteja perto dEle também. Que coisa linda, meu irmão. Deus te ama tanto que Ele vai vir te buscar para te colocar mais pertinho dEle. Que coisa tremenda. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Aleluia. É sermos filhos de Deus. Aleluia. Eu lembro de uma situação que eu era adolescente ainda, irmãos. E eu fui passar 15 dias em Marudá. Até então eu nunca tinha passado tanto tempo longe dos meus pais. E eu passei só uma semana, quando foi no domingo. E eu me surpreendi que o papai bateu lá na porta da casa que eu estava, né? Ele disse: pai, o senhor por aqui? Eu disse: eu vim te buscar, meu filho. Mas eu ia passar 15 dias. Ele disse: não, uma semana tá bom, né? Ou seja, o pai estava com saudade do filho. E o pai, meus amados irmãos, quer que onde ele estiver, o filho esteja. E é por isso que um dia ele vai vir buscar a mim e a você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, meus irmãos, aleluia, nós somos filhos de Deus. E uma das coisas que nós precisamos saber também é que nós somos obra-prima de Deus, porque somos feitura sua. A palavra feitura no original grego significa obra produzida por um artesão. E a ideia de uma obra-prima é que ela não é o que? Descartável. A ideia de uma obra-prima é que ela é o que? Preciosa. E uma obra-prima é criada para um propósito. Diga para o seu irmão do seu lado: você é uma obra-prima de Deus. Diga aí, diz aí, pastor Neemias, para o Josué: Josué, tu és uma obra-prima. Josué, fala para o pastor Neemias: pastor Neemias, você é uma obra-prima. Aleluia. Você é uma relíquia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele te criou para um propósito. Você não é obra do acaso. Você não é obra de e nem consequência de acidente. Não, mas meus pais não planejaram o meu nascimento. A mamãe também não planejou o meu. Ela nem contava mais que eu viesse, né? Mas eu vim. E estou feliz porque eu vim. Mas embora não estivesse, né, mãe, nos planos, eu estava num plano de um Pai Celestial que disse: olha, eu criei, eu formei. Aleluia, eu estava no plano de Deus. Eu não sou obra do acaso, eu não fui acidente. Eu estava nos planos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma obra-prima de Deus. Aleluia. E quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite?
Você não nasceu por acaso, você não é um acidente, você não está aqui por coincidência. Antes que alguém acreditasse em você, Deus já acreditava, aleluia. Antes que alguém enxergasse o potencial em você, Deus já tinha depositado em você dons, talentos, capacidade, sabendo que um dia e uma hora Ele iria usar você. Nada é obra do acaso. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, te conduziu até aqui, porque você faz parte do plano de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci. Quando nós entendemos isso, meus amados irmãos, nós deixamos de viver nos comparando com os outros, porque conhecemos a nossa identidade. Nós não precisamos competir. Nós olhamos para o lado, nos inspiramos em referências e modelos. Glória a Deus por isso. Mas Deus te criou exatamente da maneira como você é, e Ele quer te usar exatamente da maneira como você é. Eu sou diferente do Josué, que é diferente do pastor Neemias, que é diferente do presbítero João Aguiar, que é diferente do presbítero Raimundo Lobato, mas do meu jeito, do teu jeito, do jeito de cada um, Deus vai nos usando, não é isso? As limitações do irmão talvez seja algum dom e talento que eu possuo, alguns dons e talentos que eu não possuo, o irmão João Aguiar vai possuir, e a gente vai se completando como igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, cada um é mão, outro é pé, outro é braço, outros olhos, outro ouvido, e a gente vai se completando, e o propósito de Deus vai se cumprindo, e o povo de Deus vai sendo abençoado, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, aleluia. Você é ímpar, você é único, obra-prima das mãos de Deus, por isso não se compare, aleluia. Não fique se comparando e nem competindo com ninguém para tentar provar o teu valor o tempo inteiro, porque você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Você carrega a presença de Deus na tua vida. Deus é tão grande, tão tremendo e tão glorioso. Poderia escolher tantos lugares para Ele habitar, mas Ele escolheu habitar dentro da tua vida, dentro do teu coração. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Você carrega um tesouro dentro de você, que é a presença do Senhor. Saiba que Deus te criou para um propósito único. Sinta-se feliz e alegre nessa noite. Nós somos mais que vencedores, em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo não diz que nós nunca enfrentaríamos problemas. Como filho, meu amado irmão, inevitavelmente o seu pai e a sua mãe tentam te proteger, tentam te poupar. Eu já falei isso para minha filha: filha, eu vou tentar te poupar de sofrimento de todas as formas possíveis, mas haverá momentos em que você vai passar pela prova, haverá momentos em que você vai passar pelo vale. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições. A palavra de Deus diz que existe o dia mau. A palavra de Deus diz que há tempestade. A palavra de Deus diz, aleluia, que existe uma cruz que nós devemos tomar e seguir a Jesus. Então, em algum momento, sim, você passará por adversidade. Você não vai ser poupada. Ninguém vai ser poupado. Só muda o endereço. Só muda o tipo de tribulação, de prova, de dificuldade, mas inevitavelmente todos nós vamos passar por lutas, por enfermidades, por escassez, por perseguições, por perdas. Mas no meio de tudo isso, meus irmãos, o que eu preciso saber? Eu preciso saber de duas coisas. A primeira delas é que eu sou filho de Deus
Aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Eu sou filho de Deus e em tudo isso Deus está comigo e eu sou mais do que vencedor. Eu não posso me esquecer, meus amados irmãos, que Deus me faz mais do que vencedor. Aleluia! E embora o mundo diga que você é derrotado porque caiu, Deus está dizendo, aleluia, que mesmo caído você é um filho. Portanto, se levante. Se levanta, meu filho. Não é assim que o seu pai falava para você quando você estava aprendendo a andar? Escorregava, caía, machucava o joelho. Eu andava de patins, raspei meu joelho várias vezes, peguei queda, né? Andei de bicicleta, tirei a rodinha, de vez em quando eu capotava. Mas uma palavra atrás de mim dizia sempre: levanta, meu filho, né? Às vezes ainda tem aquela palavra: não chora, homem não chora, né? Mas Deus olha para você, e mesmo caído, se existe alguém aqui caído, não te esquece de uma coisa: você é filho, e o teu pai está dizendo para você: levanta, 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 você é meu filho. Deus te diz nessa noite: levanta, você é meu filho. Davi caiu, Pedro caiu, Elias desanimou, mas Deus restaurou cada um deles, porque a identidade deles estava em Deus e não nos erros que cometeram. A minha identidade não está nos erros que eu cometo, mas a minha identidade está em Deus. O fracasso pode ser um capítulo na sua história, mas ele não vai ser a sua identidade. Amém? Fique de pé comigo, meu irmão. Quero pedir para a irmã Rizuleide cantar um louvor para a gente, aleluia, daqui a pouquinho orar e agradecer ao Senhor. A maior batalha na vida, meus irmãos, não é a batalha financeira, não é emocional, não é profissional. A maior batalha na nossa vida, ela não vai ser simplesmente, aleluia, batalhas financeiras, emocionais, aleluia. A maior batalha é realmente saber quem nós somos diante de Deus. Agora pergunte para o seu irmão: você sabe quem você é diante de Deus? Pergunta aí para o irmão do teu lado. Quando nós sabemos quem nós somos, irmãos, nós enfrentamos melhor as crises, nós resistimos às tentações, nós superamos as rejeições, nós caminhamos com esperança. Deus te diz nessa noite: você, meu filho, você é minha obra-prima, você foi criado e chamado para um propósito, você é mais do que vencedor. Não permita que as circunstâncias definam a sua identidade, mas deixa Deus definir quem você é, e você é filho. Aleluia. Em qual voz você tem acreditado? Nas vozes das circunstâncias ou na voz de Deus? Se você é filho, você foi criado para um propósito, você é amado pelo Pai. Não é definido pelos erros que você cometeu, mas é definido como um filho, como um vencedor. Nós vamos louvar ao Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com Deus, se há alguém aqui que esteja duvidando da sua identidade e quer nessa noite sair daqui mais convicto, mais consciente daquilo que é diante de Deus, se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Vamos adorar o Senhor, e você glorifique e exalte nesse momento ao Senhor. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui,
minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo. Ouça a voz de Deus agora falando pra ti. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Oh, aleluia! Ele te ama. Ele te ama porque você é filho. O Pai te ama. Oh, eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Vem ser meu. Eu quero ser teu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite pelo privilégio que tivemos, Senhor, de nos reunirmos neste lugar para juntos adorarmos, glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o teu nome santo, Senhor. Nós agradecemos, Senhor amado, porque diante da tua palavra que foi pregada, entendemos o privilégio que temos, Senhor, como filhos, de estar na tua casa, Senhor amado, de sermos herdeiros, de sermos pertencentes a ti, Senhor amado, ó Deus bendito. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós não somos obra do acaso, porque nós não somos coincidência, Senhor, mas fomos criados e chamados para um propósito, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és um Pai amoroso, um Deus que nos amou primeiro, Senhor. Sabemos, Senhor amado, nessa noite que os nossos erros não nos definem, Senhor. Aquilo que falam de nós também não nos define, Senhor amado. Aquilo que as pessoas pensam que somos, ou a tentativa, Senhor amado, de que venhamos a nos moldar as expectativas humanas, isso não nos define, Senhor, porque nessa noite compreendemos, Senhor, que somos teus filhos, que somos obra-prima da tua criação, Senhor amado, porque somos, Senhor, ímpar, singulares, Senhor amado,
e da maneira como somos, o Senhor tem nos amado, e da maneira como somos, o Senhor tem nos chamado, e da maneira como somos, o Senhor tem nos usado, Senhor. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, para que toda dúvida que haja no coração, que o sentimento de rejeição, que o sentimento, Senhor amado, de que somos órfãos, Senhor, de que fomos deixados para trás, Senhor, de que estamos ao léu, Senhor, que seja repreendido no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor amado. Que nessa noite possamos nos sentir abraçados pelo nosso Pai, que nos ama, que tem cuidado de nós a cada instante, a cada segundo, Senhor. Que possamos nos sentir abraçados por esse Pai amoroso, Senhor, que embora não possamos ver pelos olhos naturais, tem cuidado de nós, nos dando livramento, nos dando vitória, nos guardando, nos protegendo, nos guiando a cada instante, a cada momento, e nos fazendo em tudo mais que vencedor. Aleluia. Nós te glorificamos porque não há nenhum Pai tão bondoso, tão misericordioso como o nosso Pai celestial. Papai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia que nos alcança a cada instante da nossa vida. Obrigado, Senhor amado, porque sabemos, Senhor, que há um propósito e um plano para cada um de nós, e cremos, Senhor, que esse plano e esse propósito irá se cumprir, Senhor. Pai, eu oro nessa noite pelos enfermos, Senhor, todos os nossos irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui, que estão enfermos, Senhor, eu oro, Senhor, para que toda enfermidade seja repreendida, para que toda enfermidade bata em retirada, Senhor amado, que nessa hora, Senhor, tu toque com tuas mãos saradoras, onde houver um enfermo neste lugar, onde houver um enfermo, Senhor, dos nossos irmãos, que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor, que tu possas tocar com tuas mãos saradoras, que toda enfermidade, com toda moléstia, Senhor, que tem trazido a este corpo, que seja repreendida, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Olha para o pastor Ivar, Senhor, olha para a irmã Rosana, Senhor, olha para a minha irmã Michele, Senhor, e por todos quantos estão enfermos, Senhor, que toda enfermidade seja repreendida, no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tu levaste sobre si as nossas enfermidades, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, crendo, nós receberíamos, e é de posse dessa palavra que nós oramos e repreendemos toda a enfermidade. Derrama sobre cada um, sobre cada uma, a bênção da saúde plena e perfeita, Senhor, uma vez mais, para a honra e para a glória do teu santo nome. Agora, quando iremos de retorno aos nossos lares, leva-nos em paz e segurança, guarda-nos de todo mal e perigo, nos concedendo uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Se nessa noite tu vieres, meu Senhor, leva-nos contigo, para que onde tu estiveres, estejamos nós também. Por tudo isso, Deus bendito, nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, e que toda a igreja vitoriosa diga bem forte: amém. Amém. Deus abençoe.